Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 30 de junho de 2016, para poder falar dos 7 jogos que movimentaram a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos apenas um visitante vencendo fora de casa, que foi o Corinthians, vencendo o América Mineiro, assumindo a vice-liderança. E o Santos acabou perdendo aos 44 do segundo tempo, chegou ao gol de empate, perdia por 2-0. Vamos com certeza ter aí os melhores momentos, falar dessa derrota do Santos, que agora vai encarar a Chapecoense domingo às 4 da tarde, e o torcedor do Santos tem a obrigação de poder lotar a Vila Belmiro para que o Santos possa voltar ao G4. O Radar Esportivo estará falando também da Eurocopa. Hoje tem Portugal e Polônia às 4 da tarde. Haja coração para toda a nação portuguesa. O Radar Esportivo entrando em campo com Walter Negreiros, craque do passado, opinando evidentemente muito com relação a Santos e Grêmio. Companheiro Pedro Macedo, a voz da experiência, também estará falando muito sobre a seleção olímpica. Temos o Rogério Micali, também que será apresentado aqui no Radar Esportivo, falando muito dos 18 jogadores que foram convocados, 3 atletas do Santos. Aliás, os clubes do futebol brasileiro estão chiando barbaridade, porque no caso do Santos, dos 3 atletas, 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro vão desfalcar e mais 2 jogos pela Copa do Brasil, e os clubes estão tentando aí remanejar alguns jogos do Brasileirão para que não possa ter prejuízo. A partir de agora você está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela a nossa enquete, vem ao encontro aí do Rodrigão, que ontem infelizmente não marcou dele. O Rodrigão que correu, lutou ontem lá em Porto Alegre. Na sua opinião, Rodrigão pode substituir Ricardo Oliveira? Mande aí o seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. O torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Radar Esportivo. O primeiro, vamos sortear a camisa do Santos Futebol Clube, um presente do Departamento de Comunicação. Temos também o lindo relógio de parede do Radar, que é um oferecimento de toda a nossa equipe, o relógio de parede do Radar Esportivo e ainda o fone do Radar Esportivo estéreo. Esse fone aí serve para o seu celular, para o seu computador e para o seu rádio. Portanto, o fone do Radar Esportivo para você conferir toda a nossa programação pela Rádio Guarujá no AM 1550, não só com os programas e também os jogos pela Rádio Guarujá ao lado do Santos, onde, como e onde o Santos estiver. Nós estamos ao vivo pela TV Com, Canal 11 Net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil e todo o planeta via internet, pelos sites www.tvcomsantos.com e pelo nosso site com acesso limitado, www.radiosantos.com.br.
radaresportivo.com.br e o torcedor pode curtir a fanpage do Radar Esportivo, que vai acompanhar todos os programas também do Radar aqui pela TV Com, bem como muitas informações do futebol nacional e também do futebol internacional. Fabiano Fará é assessor da presidência, jornalista que volta a marcar presença aqui no Radar Esportivo para poder falar muito da Copa Paulista. Ele esteve na capital Bandeirante, ao lado da diretoria, do comitê gestor, abordando assuntos importantes. A Copa Paulista terá uma curiosidade, 2 grandes clubes, no caso o Santos e o São Paulo, vão entrar com o time B e o campeão tem vaga assegurada para o Campeonato Brasil da Série D e também pela Copa do Brasil. Fabiano, obrigado pela presença, meu irmão. Tudo bem? Tudo bom, Paulo? Um abraço a todos os telespectadores do Radar Esportivo, aos amigos aqui presentes. Foi na terça-feira a abertura da Copa Paulista, né? Um evento que vai reunir 26 clubes, né? Aumentou consideravelmente o número de clubes nesse evento. Óbvio que para o Santos isso serve muito, porque tá aqui o Negreiros que jogou muita bola e sabe. Às vezes um jogador não consegue mostrar o potencial que ele tem até os 20 anos, estoura a idade e o clube acaba perdendo patrimônio, né? O seu principal patrimônio, que é o jogador de futebol. E essa categoria de transição, ela deveria existir em todos os clubes, na minha visão. E o Santos fez isso, né? Criou uma categoria sub-23, onde quem estoura da equipe sub-20 ou jogadores que são observados no mercado vão, às vezes, por um período curto e aprovados ficam por um período mais longo, observados pelo técnico Cleiton Lima, né? E também pelo técnico Dorival Júnior. Tem 2 exemplos de que isso funciona. Um deles é o Ronaldo Mendes, foi fundamental para o título paulista do Santos, para o bicampeonato, né? Outro é o Vitor Bueno, que é titular incontestável da equipe do Santos, né, Paulo? Então, é uma Copa, o Santos estreia segunda-feira, 15h, na Vila, contra o São José, está no grupo 4. Muito bem. Aliás, parece que também tivemos uma surpresa, parece que poderemos ter as preliminares, né, com relação aos jogos da Copa Paulista. Foi falado isso, né? Foi falado isso. E aí a diretoria do Santos, é claro que vai discutir, o comitê de gestão, com o departamento de patrimônio, enfim, com o profissional, para saber se poderá haver, de repente, depois da partida, para não ser o gramado prejudicado, porque vem uma determinação da federação também, para que seja preservada a área dos goleiros, para que não tenha aquecimento naquele determinado local, e sim em outro local. Alguns clubes têm isso, outros não. Então, de repente, pós-jogo é um atrativo a mais para o torcedor, está sendo discutido, por enquanto, na primeira fase, o que foi determinado pelo presidente Modesto Roma Júnior é que o Santos estreasse na segunda-feira, dia 4, às 15h, no Estádio Urbano Caldeira. Muito bem. Daqui a pouquinho, mais detalhes com o Fabiano Fará, portanto, que hoje é o assessor da presidência do Santos Futebol Clube. Meu caro Walter Negreiros, craque do passado, opinando também nesta quinta, porque ontem ele esteve aqui, o Negreiros, e nós falávamos muito o que esperar do Santos contra o Grêmio de Porto Alegre. Castigo existe no futebol? Você tomar o terceiro gol aos 44 do segundo tempo, após estar perdendo por 2-0? Um abraço, Paulo, um abraço ao telespectador, Fabiano, prazer estar com você. Grande Pedro. Então, Paulo, o futebol é isso. Você citou muito bem que os times hoje estão todos iguais. Você vê que ninguém ganhou fora, só o Corinthians. O Corinthians ganhou de quem? Do América, que está lá na lanterna. Então você vê como é que está difícil. Eu mesmo citei aqui que os times que poderiam ser campeão, ficar no G4 aí, são os 2 times de Belo Horizonte, que de Minas, Porto Alegre, que é o Grêmio, o Rio e São Paulo. Eu já estou em dúvida, porque você vê que as coisas não estão assim. Agora, a surpresa maior mesmo está sendo o Santos. Por quê? Porque o Santos veio no Campeonato Paulista, entrou no Brasileiro, e o Brasileiro é completamente diferente do Paulista. E amigos aí brincando, sempre me gozando, falando, pô, nego, esse time vai cair, hein? Então o Santos deu a volta por cima. Perdemos. Sempre que falam isso, o Santos cresce, né? Então, e o que aconteceu? O Santos está crescendo. Você viu o jogo ontem? Foi uma pena. O empate era um resultado bom. O Santos, quando estava de 2-0, estava jogando bem. São detalhes do futebol. Você tem um adversário, às vezes, o adversário tem 1 ou 2 jogadores que, às vezes, consegue ganhar a partida, que é o caso do Grêmio, tem 2 bons jogadores mesmo lá, e eles fizeram a diferença.
Aquele segundo gol do Santos, contra o Santos, que ele pegou uma bola para o lado esquerdo, comeu para dentro, o Sbeck não pode tomar aquele, mas tudo bem. Mas eu estou falando que o Santos está crescendo. E indo em cima disso, ô Pedro, é que ainda falta mais 2 estreias ou 3 estreias. Então, eu tenho certeza que eu estou vendo o Santos jogar, eu tenho certeza que o Santos tem tudo, Paulo, tudo para chegar nesse G4 com facilidade. Muito bem. E antes da bola rolar ontem, tivemos contato com muitos torcedores do Santos que foram prestigiar o time lá em Porto Alegre. Lamentavelmente, os torcedores do Santos que estavam entrando no setor onde estava realmente reservado a torcida santista, foram agredidos por torcedores do Grêmio de Porto Alegre e roubados. Inclusive, temos aqui um boletim de ocorrência de um torcedor do Santos que mora em São Bernardo do Campo. Ele foi roubado, teve a camisa do Santos rasgada, lamentavelmente. Não sei se através desse boletim de ocorrência, o departamento jurídico do Santos possa tentar até conseguir fazer o Grêmio perder mando de jogo. Tá certo? Porque isso não pode acontecer nas imediações de até 1 quilômetro até 3 quilômetros. Eu estou falando na porta que tem acesso à entrada do Santos. Lamentável, a gente vai tocar nesse assunto. Meu caro Pedro Macedo, a voz da experiência, e os clubes que estão cedendo jogadores para a seleção olímpica, tentando a medalha de ouro no Rio de Janeiro, estão chiando barbaridade. No caso do Santos, são 3 jogadores. São 6 rodadas do Campeonato Brasileiro que vão desfalcar. No caso do Peixe, mais 2 jogos contra o Gama. Ida e volta pela Copa do Brasil. Será que dá para tentar reajustar, para não perder jogadores? O caso do Palmeiras mesmo, com o Gabriel Jesus, com o Praz no gol, e não desfalcar tanto aí os jogos no Brasileirão? A vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. Paulinho, eu sou de uma época seguinte. Naquela época, primeiro, a CBD... Quando o jogador do time era chamado para a seleção, a CBD pagava. Se o jogador ficava 10 dias a serviço da seleção, aqueles 10 dias, se o jogador ganhava 100 mil por mês, então aquele 1/3 dos 100 mil, quem pagava era a CBD, pagava para o clube, reembolsava. Hoje, eu até vou aproveitar o Fabiano que está aqui, daqui a pouco, se ele puder responder, como assessor da presidência, ele deve saber. Se verdadeiramente hoje a CBF não paga nada. Eu gostaria, eu fiquei abismado com essa notícia. Não paga nada. Antigamente a CBD pagava. Não foi por falta de pergunta da diretoria do Santos. Questionou, pediu, solicitou. Então você vê, outra coisa. Agora, o problema do desfalque é um problema de calendário, porque você vê, qual o jogador que não quer ser convocado? Pergunte a um jogador de futebol, você não quer ser convocado para a seleção? Todos querem. Agora, o próprio treinador também fica aborrecido às vezes, mas ele como profissional também fica aborrecido e fica feliz, porque o jogador dele está sendo chamado. É um problema de calendário, eu não sei como resolver isso. Isso é problema dos dirigentes. Pedro, é fácil, tem que parar. O brasileiro durante a Olimpíada, pronto. Então, é problema de dirigente. Quando o dirigente vai lá, e você sabe que funciona assim, quando vai lá para assinar, para acertar as regras do campeonato, seja ele aqui, seja no Rio, seja Campeonato Brasileiro, ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada. Todo mundo assina, todo mundo concorda e vai todo mundo almoçar. Mas quando tem Copa do Mundo, por exemplo, ninguém pergunta nada e para. Mas é que tá. Ou a Olimpíada também não faz parte de uma programação da FIFA. Então tudo isso é problema do dirigente. O dirigente é que tem que resolver esse problema de calendário. Não sou eu que vou resolver o problema de calendário. Agora, o problema do dinheiro é um absurdo. Eu acho que a CBF deveria reembolsar os clubes que cedem os jogadores. Agora, cada um salve-se quem puder, depende do elenco. O Palmeiras vai ter problema, o Santos vai ter problema, o Corinthians vai ter problema, todo mundo vai ter problema. Bom, vamos conferir aí os convocados da seleção do Rogério Micali. Vamos lá, bota na tela, para que o torcedor realmente possa acompanhar. Ontem tivemos, tá aí o goleirão, o Praz, né? Fernando Praz, goleiro do Palmeiras. Tivemos também o Wilson, que é o goleiro do Atlético do Paraná. Os defensores, o Luan, do Vasco da Gama, o Rodrigo Caio, do São Paulo Futebol Clube, o Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Douglas Santos, lateral do Atlético Mineiro. Tivemos o Zeca, que ontem marcou um golaço no Sul, também convocado. O William, do Internacional, é outro jogador como defensor. Os meias, o Rafinha que pertence ao Barcelona, o Rodrigo Dourado, do Internacional de Porto Alegre, o Fred, do Shakhtar Donetsk, Thiago Maia, meia do Santos Futebol Clube, Felipe Anderson, que
também foi revelado nas categorias do base do Peixe, hoje ligado ao Lazio. Os atacantes, o Neymar, do Barcelona, Douglas Costa, do Bayern de Munique, Gabriel Barbosa, o Gabigol do Santos, Gabriel Jesus, da Sociedade Esportiva Palmeiras, está aí o Gabriel, e o Luan, atacante do Grêmio de Porto Alegre. Vamos conferir o Rogério Micali, ele que é o treinador, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, portanto, é importante a participação até do Micali, porque realmente ele vai até explanar aí melhor, né, com relação a esses 18 jogadores, repito, onde em 6 rodadas do Campeonato Brasileiro vão desfalcar, portanto, os jogadores aqui no futebol do Brasil. É o Wallace o nome daquele volante do Grêmio? É o Wallace. Né? É o Wallace. Para mim foi uma grande ausência nessa convocação. Uma surpresa, porque joga muita bola. Pois é, estou aqui só para marcar aqui os jogos entre os dias 20 e 22 de agosto. É lógico que nós estamos computando aqui que o Brasil possa chegar até a final para buscar a medalha de ouro. Se chegar até a final, aí vai desfalcar 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, os 2 jogos pela Copa do Brasil. Então a gente vai torcer, lógico, mas que nunca que o Brasil chegue na final. No caso, Copa do Brasil é dia 20 e 27 de julho. Contra o Gama. 20 em Brasília e 27 a volta aqui em São Paulo. Paulo, tem tudo para chegar. Você citou a convocação, esses 4 jogadores finais que você então, citou, Santos, Palmeiras, São Paulo, Internacional, são bons jogadores. Grêmio, Atlético Mineiro. São os clubes do Brasil que cederam Tem jogadores. o seguinte, hein, eu concordo com o Negreiros, porque eu aprendi o seguinte, um grande time começa com um grande goleiro. O Micali acertou, o pessoal que convocou, acertou plenamente em pegar o Fernando Praz, que, na minha opinião, o Fernando Praz hoje é o melhor goleiro do Brasil. E entre outras coisas, ele se defende pênalti. E é um torneio que pode sair muito pênalti. Então, veja, tem tudo para ser campeão e eu tenho a impressão que, com o Fernando Praz, o Brasil vai ganhar essa tão almejada, tão querida medalha de ouro. Só não deixa ele bater pênalti. Eu vou ser bem franco. Ontem eu dei minha opinião. Eu só não concordo com o Douglas Costa. Eu acho que ele poderia perfeitamente, o Micali, colocar mais um jogador experiente dos 6 jogadores que ele relacionou. Ele citou bem um jogador que podia ser convocado no lugar dele. Você tinha o Thiago Silva e o Casemiro. Para ter levado o Douglas Costa, eu levaria o próprio Renato Augusto, que jogou melhor que o Douglas Costa. E faz na outra Copa América. função, né? Ou até mesmo o zagueiro. Né? O zagueiro. Eu acho que o zagueiro poderia dar a experiência necessária. Não, o Renato Augusto era o homem, mas ele faz uma função completamente diferente desse mas jogador. é outro negócio. Isso aí é o treinador, é o Micali. Você vê que você citou 2 ou 3 aí. Então, não, mas é uma esses questão de jogadores acima de 23 é muito importante. Essa pré-lista foi feita pelo Dunga, não pelo Tite, tá? Exato. Que se fosse pelo Tite, tinham mais 2 jogadores do Santos ali, que ele gostaria. Quem seria, Fabiano? Gustavo Henrique e Vitor Bueno. E se fosse pelo Tite, esse Renato Augusto estaria lá. Também concordo. Deixa eu apresentar aqui o representante dos portuários. Aliás, quero mandar um abraço para o meu amigo Paul Simon, né? Porque a partir deste dia 30 aí, né, todas as pessoas ligadas ao lado político não poderão, evidentemente, participar de rádio e televisão. E o Paul acabou mandando aqui o nosso representante dos portuários. Tudo bem? Você também atua no portuário, em que função? Eu sou adjunto de esportes do Paul. Estamos com um empreendimento novo dentro do clube para mudar bem a cara do Portuários. Então, até me apresentar, eu sou o Maurício do Tamborel, né, mas estou indo com uma outra vertente aí, outros esportes aí. Aliás, o Tamborel sempre foi a tradição, né? Não só do esporte santista, mas principalmente dos portuários, não, Maurício? O Portuários eu comecei na escolinha do Portuários. Meu pai, ele começou a incrementar isso em 1980, quando saiu da sede velha e agora para atual sede, né? Então, em 1980 começou a escolinha oficial de Tamborel. Então, estou há 38 anos que eu pratico essa modalidade, né? E depois, faz uns 2 anos para cá, eu conheci outras modalidades, como o beach tênis, que é fantástica essa modalidade. E no Portuários não tinha um espaço. O Portuários é tradicionalmente futebol, né? Tem 4, 5 campos de futebol lá dentro. E havia uma área onde eu conversei com o Léo, que é o presidente, mandar um abraço para o Léo, o pessoal todo lá. E chegamos à conclusão de que, esse espaço está meio perdido, o que a gente pode fazer? E eu apresentei uma mescla de esportes que não tem no clube, que é o beach tênis, que é o futevôlei, que é o vôlei e um espaço para frescobol, porque são esportes de rede alta com areia fofa, né? Porque o Tamborel exige ou areia lisa ou saibro, né? E ali já tem 2 quadras de Tamborel, né, dentro do Portuário. Então, qual foi a ideia? Vamos agregar novos esportes
para que o associado, o público em geral, tenha acesso a outros esportes que está meio baixo aqui em Santos, na verdade, está meio caído. Então a ideia foi essa, alavancar essa... O tamboril nasceu em Santos. É, né? Isso aí foi feito aqui, eminentemente na nossa cidade, né? É um esporte Exatamente. eminente. Eu fui sócio-atleta do Portuários, comecei na escolinha de futebol, depois passei para o time do Odon, professor Odon, disputou uma Copa Pelé em Ilhabela. Na minha época me colocaram lateral direito, Negreiros. Aí não viram o meu talento. Era mais à frente, ali perto do gol. Aí eu resolvi estudar. Você falou de nome de político aí, essa lei que, aliás, eu acho um absurdo essa lei, porque a eleição é só em outubro. Essa lei já com 60 dias antes, você não pode sequer falar o nome. Você não pode nem falar o nome do político que é candidato. Não pode ele se apresentar e o nome também não. Engraçado que os vereadores, me desculpa, Pedro, a gente passou por isso, né? E foi um exemplo muito bom, para mim também nunca mais voltar. Eu quero dizer o seguinte, não, é verdade, você tem a TV Câmara e os vereadores podem se apresentar até o final da eleição. Veja a incoerência que nós temos. E outra coisa, e esse negócio de 60 dias, por exemplo, eu morava em São Paulo, nessa época, quando a Erundina ganhou a eleição, era Erundina e Paulo Maluf, os dois disputando a eleição. E até o dia da eleição, Paulo Maluf era o Paulo Maluf estava eleito. Era o homem. Né? Aí chegou 5h30 da tarde, me lembro como se fosse hoje, o Joseval Peixoto, pela Jovem Pan, com aquele vozeirão dele, que Deus lhe deu, anunciou a boca de urna da Jovem Pan. Ele chegou às 5 e pouco da tarde e falou: Luiz Erundina é a nova prefeita de São Paulo. E deu a Luiz Erundina. Por quê? Foi um trabalho de 2, 3 dias. Então, 60 dias, hoje o eleitor nem sabe quem votou. Daqui 60 dias não sabe nem o nome do candidato. Pedro, a gente está vacinado, escolado já com relação a essa situação. Eu acho que, lamentavelmente, devia ser revisto tanta coisa nesse país, mas tanta coisa. Porque o advogado que sai para vereador, ele continua trabalhando no escritório dele. O médico que sai como candidato a vereador, ele continua trabalhando na clínica dele e dando santinho. Quer dizer, a pessoa que trabalha com rádio e televisão, e cada um com o seu segmento, ou de esporte, ou de jornalismo, você não está falando de política. Você está fazendo o seu trabalho jornalístico. E somos obrigados a sair, como eu tive que sair há 4 anos atrás. Então, eu acho que tem certas coisas que tem que ser revistas. Né? Porque, para alguns, você tem essa condição de dar continuidade ao seu segmento. E para outros não. O simples fato de você estar no ar, fazendo o seu trabalho jornalístico, sem pedir voto, né? Mas tem a visibilidade. Tá, e a visibilidade que tem o vereador trabalhando, né, na TV Câmara? Como é que se apresenta? As sessões são transmitidas ao vivo. São ao vivo. E reprisadas, né? Talvez você vê que tem muitas incoerências. É fácil. Outro absurdo é essa propaganda gratuita. Gratuita uma ova, que nunca foi gratuita, mas isso que é propaganda gratuita. Bem lembrado. Mas alguém paga. Vocês querem saber quem paga? Depois eu falo, depois do programa. Mas é só usar TV a cabo. Aí não precisa, não TV a cabo não tem. Então, estamos aqui firme e forte para falar muito de esporte. Voltamos já. Segura aí. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Churrascaria O Costelão. Aberta de segunda a domingo, das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais.
Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Legal, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo, vem aí Manhãs Esportivas. Sucesso no passado, de volta ao presente no Templo do Futebol. E foram prorrogadas as inscrições até o dia 5 de agosto. Portanto, o Templo do Futebol vai contar com 2 categorias importantes, com presença de ex-jogadores do Santos Futebol Clube, de empresários. Serão 6 equipes por categoria, 12 atletas por equipe, inscrições individuais e as equipes serão sorteadas. Sub-9 de 6 a 9 anos, sub-13 de 10 a 13 anos. Os jogos, gente, vai acontecer nos domingos, das 8 a 1 da tarde, calçados. Antigamente, Manhã Esportiva, nós jogamos lá, foi um sucesso, como foi a Gurilândia nos portuários, eram descalços, né? Então, serão com chuteiras, tá certo? E limite de participantes, repito, até o dia 5 de agosto, o telefone 97 41 52 195. Para quem não conhece o Templo do Futebol, fica na Avenida Afonso Pena, entre os canais 4 e 5, sentido Ponta da Praia, na altura do número 300, em frente à Praça Coronel Fernando Prestes, 34, no Macuco. Eu tenho aqui um VT atendendo a inúmeros pedidos. Aliás, a produção ontem foi impressionante. Foi buscar um gol do islandês, falando em narrador, e o cara estava narrando o segundo gol da Islândia contra a Inglaterra. E muita gente falou, puxa, Paulo Alberto, passa de novo. E o Negreiros foi um. O Negreiros adorou a narração. Bota na tela aí pro Pedro Macedo, que foi narrador. Futebol, confira aí. Smá ró, Aron lítur upp, það pláss fyrir Birkir Már Sævarsson út að hæra megin. Vindurinn tekur hann hérna niður fyrir Jóa Berg sem gegn Danny Rose og Jói sem settur hann á Gylfa. Gylfi í fyrsta, Jótaði og Kolbeinn með skot! Já! Við erum komnir yfir! Hér í Nýs! Kolbeinn Sigþórsson með fyrsta markið sitt á EM en ekki það síðasta. Ísland 2, England 1. Héldu þau myndu einhvern tímann heyra þetta. Ísland 2, ég endurtek. Ísland 2, England 1. Það eru ekki 20 mínútur liðnar hér í Nýs, en við erum búin að snúa þessum leik. E aí, Fabiano Fara, você já trabalhou com algum narrador assim, não? Assim não. Tem um comentarista na Itália também que é muito famoso, né? Torcedor do Milan, se eu não me engano, que também dá uns berros lá e tal. E eu acho que o narrador islandês também tinha que dar uma agradecida pro goleiro, né? O goleiro da Inglaterra deu aquela ajuda. Mas se ele tivesse aqui no Brasil com esses golzinhos aos 43, aos 45, ele ia morrer do corpo. Não, ia ficar assim. Por falar nisso, a cota do Santos de ser castigado tomando gol no final acabou. Foram 5. Acabou. Que coisa. Acabou essa cota. Foram 5 gols no final do jogo. Corinthians, Inter, Grêmio, os outros dois eu não me recordo, mas foram 5. 44 minutos. Voltando ao gol, mas viu, Fábio, voltando ao gol, vocês também não podem falar do islandês aí. O Galvão Bueno também, no Tetra. No Tetra, arrancou o óculos, não sei de quem, se jogou, perdeu a bola, ficou transtornado com o Tetra campeonato. Passa a ser torcedores, né, Pedro? O cara, a seleção do país. É a emoção, né? Camarada Mas é bacana, bacana. Vamos conferir os melhores momentos de Santos Futebol Clube e Grêmio. Ontem a bola rolou no Olímpico. Eu repito, lamentavelmente, os torcedores do Santos foram agredidos, rasgaram camisas. Falamos isso antes da bola rolar pela Rádio Guarujá. Aí não podia tomar esse... E fizemos... Teve até torcedor que nos mandou aqui um boletim de ocorrência, Fabiano. E ontem eu passei para vocês da comunicação, que eu acho que é um fato relevante. E aí os lances, né, que aconteceram aí, Santos e Grêmio. Logo de cara o Santos tomou um gol, essa grande verdade. Você vê como são as coisas. O Vanderlei ontem, que tem sido grande goleiro, o Vanderlei ontem falhou nos dois lances, nos 2 gols do Grêmio. Aqueles 2 primeiros gols, eu acho que ele rebateu. Né? Se você reparar, a bola veio com efeito, a ideia dele era rebater na direção da lateral. Ela entrou pelo meio, né? Lance bonito do Zeca, hein? Lance bonito do Zeca. Aí não pode tomar esses livros, não. Muito curto, alguém tem que pegar.
Pois é, o Grêmio O acabou Lucas chegando. Lima nervoso pra caramba. Mas no futebol, nervoso né? porque tinham 3 em cima dele, né? Bom, E sempre um pegando É que agora no estão calcanhar. marcando ele. Então. o Juliano marcou o primeiro gol do Grêmio, o Douglas marcou 2-0. Esse E aí a Copete é bom de estreia, bola, né? hein? A estreia É bom de bola. Aliás, já disse muita gente falando errado, hein? Jonathan Copete, não é Copete, não. Copete. Agite o topete, que lá vem o Copete. Porque vale a bola na rede, pode ser Copete, eu quero ver bola chama na de rede. Jonathan. Ele estava bem colocadinho Mas é ali, bola ó. na rede, É mas bom tem que falar jogador. certo o nome da pessoa, porque é sobrenome do rapaz, é Copete. Copete. Mas também com esse nome, olha, muita gente vai falar Copete e outros E Copete. ele é Se forte, a bola entrar, cara. meu amigo, tá valendo. Tá valendo. Chama de Jonathan. Jonathan ficaria mais fácil mesmo. Mas o Copete marcou o primeiro do gol dele e o Zeca marcou. Como o Zeca tem Golaço. né? Que o Zeca vem marcando gols bonitos, jogando bem. Ele pegou aquele primeiro gol de Eu disse fora aqui da ontem, área. É o melhor lateral esquerdo do país, me fala um. Mas o Micali vai ter problema que ele colocou muito o Douglas Santos, do Atlético Mineiro, como titular. Eu até disse ontem aqui que vai ser uma briga boa o Zeca com o Douglas Santos. E esse gol aí, gente, Esse 44 minutos. Mas perceba o começo da jogada. O Lucas Lima, se ele consegue dar o tapa pro Gabriel, o Gabriel ia sair na cara. O Marcelo Hermes, né, ele também teve categoria e tranquilidade. Ele girou, Teve méritos. passou. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu torço demais para esse rapaz que vai chegar, e com todo o respeito aos zagueiros do Santos, e as informações que eu tenho do Nogueira, Fábio Nogueira, são as melhores possíveis. Então, a partir de amanhã, esse rapaz deve Eu se assisti, apresentar. assisti alguns jogos dele pelo Banfield. É um zagueiro que tem uma recuperação de bola muito boa. É bom no jogo aéreo. Não estou falando que é excepcional o zagueiro, mas veja bem, hoje o Santos criou um elenco. O ano passado falava-se muito, o Santos no brasileiro só tem um time e mais um. Exato. Lembra? Não tinha bola. Hoje o Santos tem um elenco. E é esse elenco que está hoje o Santos é sexto colocado. Ontem, no 2-2, o Santos era o segundo colocado, vice-líder do brasileiro. Jogando bem, 2-0, o Santos estava jogando Mas bem. o que vai O empolgar Santos foi melhor que o Grêmio Santos na partida. não é a derrota que vai deixar triste. Não, o É torcedor, a pelo maneira, contrário. é a postura que o Santos Futebol A Clube reação jogando do fora de torcedor casa. foi positiva. também Foi de tem- tristeza foi- pelo gol sofrido no final, Sim, que eu não falo nem um gol sofrido, é um castigo isso, né? Por isso eu falei, a cota de castigo do Santos acabou, na minha opinião. Foram 5 já. Vamos Né? ver, Então, vamos é, torcer para que você, você tenha sorte no que está falando. mas Eu vou também dizer o uma Santos tá coisa. bem. Eu tenho assim uma autocrítica. Eu acho que o Santos está precisando de zagueiros. Viu, Paulo, mas ontem o com Dorival todo Júnior, eu não sei o que respeito- o Dorival Júnior quis fazer ontem, porque justamente ontem, o Gustavo Lucas Henrique... Veríssimo tá se recuperando, O Gustavo Fernando Henrique estava Braz. bem ontem. Mas o Gustavo Henrique ontem estava bem. Estava amarelado. Até que estava bem, mas ele tirou, Mas botou o rapaz... mexeu, na minha opinião, o Dorival mexeu, foi perfeito na Porque alteração. esse rapaz que veio do Audax... Ele colocou o Yuri para ter saída de bola. O Mais Yuri uma tem- vez errou. mas tava Eu acho, 2 a 2, eu acho que mais uma vez ele errou. E o Yuri é um jogador Não. para jogar desde o início, que é um excelente jogador. Você vai tirar quem no meio de campo? O problema é do treinador. Não, mas você é comentarista, você tem que opinar. Ele não tá, ele não botou Criticar o no meio de treinador campo. é fácil, Ele vamos botou, dar sugestão, pô. Ele botou o Yuri de zagueiro. Ele botou Sim. o Yuri de zagueiro, não botou ele de volante, Sim. nem de apoiador. Então eu acho que o Dorival Júnior errou mais uma vez. O E gol outra do Zeca nasceu outra do pé do Yuri. E outra coisa, Fabiano, esse negócio de 44, 45, houve uma época que o Corinthians só marcava aos 45 e o Corinthians foi campeão. Olha Então aqui. o futebol vai até 49, até Foi 50 contra o minutos. Figueirense, Corinthians, Curitiba, Grêmio e Atlético Mineiro que o Santos sofreu gol no final. Nós queríamos ter aqui uma noção, então a produção, obrigado, Ira. Grande Foi os Yuri, gols que o competente. Santos sofreu aí no final. Eu estou dizendo isso porque eu acho, com todo respeito, pode ser que cresça muito, mas esse rapaz que veio do Paraná, dos 3 gols do Grêmio, e quem é zagueiro sabe, ele vai marcar. Os 2 lances ontem foi em cima do Luiz Felipe. Se você parar para analisar e analisar No friamente. segundo gol, o lateral terceiro direito gol, também o terceiro estava, gol, ele tinha que tomou o ter drible matado para a jogada. dentro. Ele ficou parado. O cara passou por Veja bem, ele. os gols do Grêmio, os 2 primeiros Entendeu? foram de sobra, né? Mas o Sobra Ferraz de também rebote. tomou. Sim, não, Mas os o 2 Ferraz primeiros, também. mas O Ferraz também tomou um drible para dentro. o primeiro gol foi em cima dele, o drible. Dentro da grande área. E o terceiro gol podia ter matado a jogada, ele deixou o cara passar. E o Santos poderia ter vencido se o árbitro não anulasse, não desse um impedimento muito mal marcado. Lamentável, do O Gabriel Gabriel saiu antes da bola e ia sair cara a cara com o goleiro do Você Grêmio. falou comentarista, O né? Sino entra em campo. Dá uma solução. Mas o comentarista, está falando com o Pedro aqui, eu já estou comentando essas coisas assim. Você tem obrigação de nós comentar, somos muito porque você foi gozados. jogador também. Sabe por quê? Ontem eu estava vendo São Paulo e Flamengo, não é isso? Fluminense. E aí o treinador do São Paulo colocou o Ganso. Que azar do Balsa. Aí
Aí o Ganso machucou, os caras malharam o treinador. Você não podia trocar o cara. Mas ele está poupando o Ganso. Pelo amor de Deus. Vários jogos para poder jogar na Libertadores. Isso aí Pois não existe. Quando o jogador se machuca, eu sempre falo isso, eu não sei se vocês concordam. Esse negócio de poupar de jogador, o jogador não treina. O Fábio Costa aqui, não me lembro mais o rapaz, mas o Fábio Costa aqui num treinamento do Santos quase matou um jogador do Santos, você lembra? Não só o Fábio Costa, o Domingos. Então, o Domingos também. Então, no treino o jogador se machuca. Então, não pode treinar. O Fábio Costa fraturou o tornozelo num treinamento em 2002. Num sábado de manhã chuvoso, eu estava lá. Exatamente. E aí entrou o Júlio César e o Fábio voltou na reta final do Brasileiro. Tem jogador que o gramado se transforma, né? Deixa eu dar uma notícia aqui. O Vitor Andrade vai jogar no futebol da Alemanha. O atacante está com 20 anos, foi emprestado para o TSV, 1860 de Munique. Segunda lá, né? Quando eu cheguei de Portugal e disse para vocês, né, e com todo respeito, eu sei que ele deu uma entrevista para a irmã nossa TV Tribuna, e eu acompanhei no sábado, inclusive. Aquela moça é filha dele ou a esposa dele, aquela menininha que estava do lado dele? A maiorzinha é irmã. É irmã. A irmã dele? Que é a filha. Porque eu pensei que fosse... Como ele casou-se Eu tinha tocado nesse Eu pensei que assunto. tivesse casado com aquela menininha do lado. Não, porque ela é irmã dele. Como foi um casamento precoce, eu falei, será que ele casou com essa menina tão nova? A menininha no colo era... Não, a do colo não, que estava do lado dele, sentado. A irmã dele. Moreninha, cabelinho. É a irmã dele. Eu estou dizendo isso porque as pessoas que pegam o bonde andando, né, olha, saiu da base. Só de perder um baita jogador. Tomara que o Vitor possa ter um futuro brilhante ainda. Mas eu disse, ele foi tricampeão pelo Benfica, porque jogou 2 partidas no ano passado. Só que eu queria ouvir dele, do Vitor, que em janeiro ele foi emprestado para o Vitória de Guimarães e foi banco. Não jogou, né? Então, para quem não sabe e não vai buscar realmente os fatos, né? Então o Benfica, infelizmente, não ficou com o Vitor novamente. Emprestou para o Vitória de Guimarães, não deu certo. E está emprestando agora para o futebol da Alemanha. E tem contrato com o time português até 2019. Então é importante a gente registrar isso, porque de repente, olha, está fazendo um sucesso enorme na Europa e não é por aí. O Paulo, o Vitor, o Vitinho, chamando de Vitinho, conheço muito bem o Vitinho. Esse menino podia ser um grande jogador. Tinha tudo para ser um grande jogador. Tem uns momentos da vida aí que eu não sei o que acontece. Esse menino... Sabe quem é o agente dele, né? Sei, eu sei. Ele foi para Portugal. Você sabe quem é o agente dele? Sabe, Fabiano, quem é? É o Kia. Precisa que fosse o Kia? pai dele. Então, mas por isso... Jorge Kia. Por isso que ele tem contrato até 2019. O Urubatão, o saudoso Urubatão, sempre falava, o jogador não precisa jogar muita bola. Aqui no Brasil, o camarada precisa ter um grande empresário. Ele precisa ter um empresário. Bastante, olha o Vitor Andrade, tem contrato até 2019. Ele está pouco ligando se ele vai jogar, se não vai jogar. Tu tem um grande empresário ou não? Não tem. No Tamborel tem empresário, Maurício? Não tem. Não para ser atleta não precisa? O ideal seria que tivesse, né? Se tivesse, era esporte olímpico. Existe uma batalha na Europa para se, numa outra variação, colocar na Olimpíada. Mas é muito difícil. O Tamborel é bem amador. O pessoal... Qual que é aquela modalidade? É o Tamborel, mas ele é incrementado. Teve gente que passou aqui no Radar Esportivo que foi para a França. Sim. Isso, eu mesmo, é isso, eu mesmo. Mas é o Tamborel, só que a quadra... Aquele da praia? Porque o que acontece? Não, foi incrementado. Foi incrementado. Não, o Tamborelo é o Tamborelo. É que lá na Europa eles jogam com um aro de acrílico, com uma tela de nylon, e a quadra, ela tem 80 metros por 20. E eles agora, o que eles fizeram? Eles colocaram para dentro do ginásio. Dentro do ginásio, que é o indoor. O indoor, ele é jogado com 3 pessoas, também com aquele mesmo instrumento. E já tem 99 países jogando. Já passaram a jogar em 13 em cada lado? Isso. Vocês vão retornar esse ano para lá? Esse ano, exatamente, não se tem patrocínio, é difícil, lei de incentivo ao esporte, não estão liberando assim verba. Quer dizer, vocês foram disputar esse Mundial? Do bolso. Só em 2011 conseguimos, o Tamborel conseguiu através do Promify, né, que é uma lei santista, que é igual às leis de incentivo em São Paulo, estadual e federal. Então o Promify, o Tamborel conseguiu e foi para a Europa. Disputamos em 5 categorias e ganhamos em 4 e ficamos em vice em 1. E o melhor jogador naquela ocasião foi o Arthur, que é aqui de Santos. Então foi bem divulgado na época, mas patrocínio, dinheiro é muito difícil. Ô Fabiano Fara, antes de chamar o intervalo... Eu vi que piscou ali. O acesso estou vendo aqui, o William está em cima. Está modernizado, anda modernizando ele. O grande William lá não é brinquedo, não. Não, porque
Para quem não sabe, é importante a gente tocar em certos assuntos que acontecem dentro do clube, por exemplo, em certos setores, né? Por exemplo, a rádio web do Santos Futebol Clube é muito ouvida pela internet em todos os 4 cantos do planeta. E o Santos Futebol Clube acabou contratando também um bom repórter, né? Que foi revelado aqui por nós. A rádio foi criada no dia 6 de agosto de 2015, né? Em menos de um ano já ultrapassou os 10 milhões de ouvintes. É uma rádio web, ou seja, são 10 milhões de pessoas diferentes, de computadores diferentes, né? Tem uma programação 24 horas que é coordenada pelo Alexandre Prieto. Agora o Ademir Quintino comenta os jogos, né? Ele que saiu de uma rádio da capital. Foi feito convite. Ele foi contratado pelo Santos. Pelo Santos, Para trabalhar como repórter, comentarista na web. Tem o Joey Ramone, que é um excepcional narrador também. A audiência de ontem no jogo com a TV... falam que é TV fechada, mas no plano básico TV, vem. É meio aberto. Não, mas foram somente 156 mil ouvintes. Nossa, que coisa, gente. Recebendo mensagem da Califórnia, da China, do Japão... Para você ter uma ideia da dimensão do Santos, né? Do Santos em São Paulo, por exemplo, falando agora, puxando para as redes sociais, para Santos TV, para o nosso Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. O Santos atropelou todos os clubes da Série A. Teve mais de 1 milhão e 100 mil interações com o próprio torcedor. Que coisa, hein? Aí eu pergunto, faça uma pesquisa novamente, veja se o Santos só tem 8 ou 10 milhões de torcedores. Para mim tem muito mais. Bom, e quem quer fazer 2 perguntas para o Fabiano sou eu. Eu vou para o intervalo. Faço depois do break, né? Depois do break. Voltamos já. Segura aí. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então, fique ligado no TV Com Clipes. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o último bloco do Radar Esportivo. Bota na tela a enquete do Radar. Essa enquete aí, o pessoal está dando apoio total ao Rodrigão. Você acha que o Rodrigão pode substituir o Ricardo Oliveira, que já voltou a treinar no campo, né? Rodrigão é um touro, hein, amigo? Nossa Senhora. É um touro, rapaz. Até brinquei, encontrei com o Serginho Chulapa ontem, eu falei, Chulapa? Chegou aí. Chegou um outro, chegou o clone. Aí eu fiquei contente que o Ricardo Oliveira ontem foi liberado, né? Já começou a trabalhar no campo, né? São jogadores diferentes, né? Diferentes. Dois centroavantes. O Rodrigão é um misto. O Rodrigão é um misto de Chulapa e Walter. E Kleber Pereira. Que não é ruim. Mas o cara citou muito bem aquele que jogou no São Paulo. Aloysio Chulapa. Isso aí, né? Bom, manda aí o seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br, o telefone 30 14 23 41. O torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. O primeiro, vamos sortear essa bonita camisa do Santos, um presente do Departamento de Comunicação do time da Vila Belmiro. O outro presente Santos TV, é o lindo, é a Santos TV, né? Tem o lindo relógio de parede do Radar, que é um presente da nossa equipe para você, telespectador, e o fone do Radar Esportivo Estéreo,
que serve para o seu computador, para o seu radinho, para o seu celular, para acompanhar as transmissões dos nossos programas também pela Rádio Guarujá, no AM 1550. Quero de presente, eu não aguento mais o Fulvio falando besteira lá na comunicação. O Fulvio fala tanta besteira, tá assistindo. Eu vou entregar. Denis, Fulvio, André Mendes, Alexandre. Ao Denis Calçado, ao meu amigo Gugu, grande Alexandre, Guguzinho. Olha pra nós, grande Gugu. Ele entrevistou ele mesmo, indo pra primeira viagem de avião, lembra? O André Mendes, o Andrezinho. André Mendes, Gugu, o Fulvio, o flamenguista. O Fulvio deve estar contente, o Flamengo está dando uma melhorada. O Fulvio começava até que a simpatia, depois ele mudou. Quando ele viu a história, a estrada na banana, lá pro Paraná. O Fulvio é excelente profissional, gente. O Departamento de Comunicação do Santos hoje, isso nós escutamos de pessoas de fora do estado, de fora da cidade de Santos. A aceitação é de 95%. Mas sabe por quê? Os outros 5 são corintianos. Sabe por quê? Que não aceitam. Sabe por quê? Porque são pessoas que nasceram no rádio, que fazem televisão. Trabalho bom, né, Paulo? Porque tem gente que adora fazer rádio e televisão e ele não é radialista, não é jornalista. Posso fazer as perguntas para o Fabiano? Diga lá. Vem pedrada. Por que pedrada? Eu seguro aqui, eu seguro. Pode deixar. Tá vendo como essa turma é preconceituosa? Pode deixar que eu mato no peito, tá jogando. Essa turma é preconceituosa. Tem muitas perguntas aqui. Eu sou sócio remido do Santos Futebol Clube. Eu sou sócio também. Você não era nascido e o Atiê Jorge Você é remido, você não paga mais, eu ainda contribuo. Graças a Deus, sócio, você não era nascido. O Atiê Jorge Gude assinou minha carteirinha. Estou guardando até hoje. Na época que o Santos ganhava título um atrás do outro. Continua ganhando. O seguinte, o presidente atual prometeu e não cumpriu. O quê? Primeira pergunta. Um time de futebol de praia. Até hoje não... Espera um pouquinho. Existe time de beach soccer assim. Deixa eu fazer a segunda. O time de futebol de praia até hoje não apareceu. E outra coisa. A gente vê times aí, clubes, com todo respeito, sem expressão, como o Santos tem. Com um patrocinador master de nome, por exemplo, da Caixa Econômica, grandes patrocinadores. Por que o Santos até hoje ainda não conseguiu esse tão propalado patrocinador master? A segunda pergunta eu acho que você tem que fazer para outra pessoa, não é para mim. Não, mas você é auxiliar do presidente? Auxiliar não. Eu concordo com ele, é o Eduardo Rezende. Essa pergunta eu tenho que mandar. Então fica feita a pergunta para esse Eduardo Rezende, que eu não conheço, prazer. Eu sou executivo da Responda, manda a resposta por que o Santos não tem patrocinador master. Não é só você que está cobrando, todos os conselheiros do Santos cobram do gerente de marketing. E para o Santos é bom. E outra coisa, econômica no peito. E tem que parar também de me cobrar nas minhas próprias redes também, porque não. Gente, tem os departamentos competentes para cada coisa. Claro. Né? Claro, e você não. Isso já não é para você. O Eduardo está correndo, não está parado, não. Eles estão correndo atrás, buscando a receita que o clube precisa. Ninguém está parado, ninguém está ali atrás do computador parado, jogando Candy Crush. Né? É assim que funciona. E agora, para a sua informação, Pedro Santos tem sim um time de beach soccer que disputa o circuito nacional, é uma parceria com o time do Nordeste. Então o Santos fornece o material esportivo e esse time representa o Santos. Como tem também teve agora uma parceria com uma dupla de futevôlei feminina, futevôlei, esporte praticado aqui no Canal 6, a Vânia e a Aninha, que foram terceiras colocadas no circuito mundial da Áustria. É só acessar santosfc.com.br, você consegue todas as informações. Mas precisa aparecer. Todos os interessados em participar do futebol de praia, procurem o Santos Futebol Clube, que o Fabiano que já tem tem lá, tem um Betico, que é dos esportes olímpicos. Hoje tem o handebol. Hoje tem o handebol. O próprio Gigi tocou nesse assunto. O Santos tem o handebol. O Gigi também. Tocou nesse assunto. Gigi, que é um expert em a Tereza Coronel do Boqueirão, o Pelé da praia. Foi uma avenida pelo lado do Vitor Ferraz ontem à noite. E uma noite infeliz do goleiro Vanderlei. E a falta de comprometimento dos jogadores com a posição. Na tabela, não. Olha, Tereza, o Vanderlei, concordo, falhou. O Vitor Ferraz foi uma avenida, porque eu acho que na zaga central também falhou o Luiz Felipe. O Renatinho caía. Quando ele descia, o Renatinho cobria ali no jogo direito. O Renatinho, com a idade que ele tem, ele tinha que pegar, ele tinha que distribuir. Mas o Renatinho entrava mais pela direita, geralmente o Santos está jogando assim. Eu estou dizendo aqui, facilidade de descer, eu estou desanimado. Ali. Não desanima, não. Está desanimado? Não desanima, não. Jogou muito bem. Não desanima, não. Jogou muito bom. E tem que enaltecer também o Grêmio. O Grêmio entrou ontem para ganhar, precisava ganhar de qualquer jeito. Vinha de 2 derrotas. Vinha de 2 derrotas. E estava pronto para tomar a terceira. Foi um castigo. Foi um castigo para o Santos essa derrota, mas... O Gilson Mendes do Imbaré. Capitão, pergunte ao Fabiano Fará como ele vê o Santos sem os atletas convocados para a seleção olímpica. É assim, é lógico que o Dorival deve estar pensando nisso, já está prevendo isso e tem um planejamento para isso.
Você perde o Gabriel, você tem um Copete, que joga também... Copete. Copete, que joga aberto. Você perde o Thiago Maia, você tem o Yuri no meio de campo. Onde que eu vou... Agora você perde o Zé, que você tem um Caju. Eu acho que aí... E você continua com o elenco. Eu acho que o lado esquerdo, o Caju já entrou em vários jogos, não tô dizendo, não foi. Tô dizendo que o Dorival pode fazer jogador, isso. Caju bom é aquele do Ceará. Pergunta pro Pelé a história do Caju, que ele vai te falar. Caju bom é aquele da Caipirinha. Caju, lá do Ceará. Mas esse Caju do Santos é bom jogador. Ele é bom jogador. Tem futuro, um dia vai chegar lá. Ele é bom jogador. E está dizendo que o Rodrigão pode substituir realmente o Ricardo Oliveira. E jogar juntos também, inclusive. E jogar ao lado do Ricardo também. O Bruno Amorim do Gonzaga, o Santos não será campeão brasileiro. Tem que pensar em ser campeão da Copa do Brasil. Gostei de novo do jogador Copete. Um abraço ao Fabiano Fará, meu amigo no Face. Um abraço para você. Eu acho que não tem nenhum troca a bola de cristal. Não tem nenhum torcedor que possa chegar e dizer o seguinte: esse ano meu time é campeão brasileiro. Não, tá todo mundo junto. Tá muito O Santos está embolado. O Santos está 3 pontos do líder. Os times e mesmo porque a mãe de Iná já morreu, viu, gente? E ela errava tudo. Os times grandes ontem, Paulo, saiu, nenhum deles venceram. Olha aqui, o Fernando do Campo Grande, capitão, Rodrigão, me lembra o Totonho. Não lembra. O Totonho... Totonho não, mas o Nicásio lembra. Os bem antigos, um dia desse lembraram do Nicásio. É o Nicásio. Pela cor. Não, e a estrutura também. É um Nicásio direitinho. Não, o Totonho eu vi jogar. O Tonzinho era bom jogador. O Tonzinho jogava direitinho. Qual é o nome dele aí? É o Fernando do Campo Grande. Ô, Fernando, tu não tá muito longe disso não, viu? Meu tempo de criança. Mas o Totonho também teve um ataque fantástico, né? Babá, Totonho, Tonzinho e Calu. Totonho não era tão... Babá, Totonho, Tonzinho e Calu. Quando saiu o Calu... Quem era o técnico? Era o Alfredinho? Coitado, o Urubatão pegou esse time. Alfredinho era o técnico? O Urubatão carregou esse time. Urubatão pegou esse time. Sofreu muito, o Uruba não? Pegou, pô. Quando saía o Calu... Entrava um ponteiro esquerdo que nasceu em Vicente Carvalho, Admundo. E ele foi campeão com esse time na Argentina. Admundo. E foi campeão na Argentina. No Chile. Foi no Chile. No Chile. O hexagonal do Chile. No Chile, isso mesmo. Em 75. O Noel Ramos do José Menino. Um abraço ao Fabiano, parabéns, capitão pelo programa, e parabéns ao seu trabalho no Santos, o seu Noel. A defesa do time do Santos não está bem, concordo também com o Rincon. Se não fosse a defesa, o Santos trazia o empate. Aliás, ontem o Rincon tocou nesse assunto, nós tocamos com relação à zaga, mas o David Braz e o Lucas... o Veríssimo, o Fabiano Nogueira, ainda tem, vai se ajeitando. Dois zagueiros, e o Luiz Felipe não é mau jogador, gente. Esse miolo ali... O Gustavo Henrique, para mim, é zagueiro de seleção brasileira. O miolo, 4 zagueiros de back central, o Santos conseguiu... Não mexendo no Gustavo Henrique, tá bom. Pode tirar todos os outros, porque o Gustavo Henrique... Não, vem falhando também, Pedro. Mas ontem estava bem. Ontem, justamente, ontem estava bem. Foi uma opção dele. O Gustavo Henrique, pelo alto, ele supre muito a necessidade do Santos, pelo alto. E a altura dele. Isso aqui é um jogador de muita ligação direta. Por isso que o Dorival, eu imagino que tenha colocado o Yuri para ter mais saída de bola. Eu acho que o Dorival... E deu certo, porque o gol do Zeca nasceu do pé do Yuri. O Dorival ontem tentou ganhar o jogo. Não, ele foi muito bem. Ele tentou ganhar o jogo. Chegamos ao empate, eu falei, eu vou tentar o terceiro gol. Mas é o risco que corre, né? Perdido por 2... 2-2 é um bom resultado lá. Olha aqui, o Henrique Baroni de Amparo. Estourou alguma coisa aí. Um abraço ao pessoal de Amparo, aí está curtindo pela internet o Radar Esportivo. Capitão, aqui o radar é 100% na região. Estamos no bar do Zelão. Alô, Zelão! Ô, Zelão, estamos vendo vocês e curtindo também pela Rádio Guarujá. Zelão, muito frio aí? Vou levar o Negrejo lá para tomar uma cachaça no Zelão. Porque esse friozinho vai bem. E aí, Santos Tamborel aqui é que manda. É o Como é que é? Badminton. Badminton manda lá. Diz que é praticado lá o badminton. O badminton é uma grande modalidade. Rodrigão, muito bom jogador. Um abraço ao Negreiros, ídolo do Leão da Montanha. E também ao Fabiano Fará. Um abração, gente. Você jogou lá? Não, eu conheço. Negreiros jogou em todo lado. É ídolo de Negreiros jogou em todo lado. Não, gente, tem uma turma lá mais boa. nada. Quero agradecer ao Maurício, que também trabalha no departamento de esporte nosso, é diretor também lá dos portuários, falando um pouco do Tamborel. E assim que puder, pode participar aqui mais vezes. Viu, só dar um recadinho rapidinho. 16 e 17 lá no Portuários, o evento de inauguração da arena. Agradecer muito ao diretor de esporte, o Paul Simmons, que está fazendo uma força grande. Essa arena do Tamborel? Não, a arena é multisport. Beach tênis, futevôlei, vôlei e tambite. E o obrigado, Maurício. Fabiano Fará, muito obrigado pela sua presença. E
Cumprimente lá todos pelo trabalho que vocês vêm fazendo da comunicação, que eu sou testemunha pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Deixa eu mandar um beijo para a Juliana Assunção, para a Renata Teodoro Medeiros, para a Maria Isabel, que são também a Juliana da parte da comunicação, a Isabel das franquias, a Renata do marketing, apesar de ser jornalista. Hoje eu não sou mais da comunicação, sou mais um executivo da presidência, fico mais na parte da presidência, na parte burocrática, enfim, acompanhando muito mais o presidente Modesto Roma Júnior, mas sempre de olho nos meus filhos da comunicação, e o Denis está fazendo um excelente trabalho. Obrigado pela oportunidade. Alô, Denis Calçado, Andrezinho, o pessoal fazendo um bom trabalho, né? Esse pessoal está fazendo um bom trabalho. Obrigado, Negreiros. Aí, torcedor do Santos, o caminho é esse. O Santos está certo, está fazendo uma grande equipe. Obrigado, Pedro Macedo, pulou a fogueira ontem. Um grande abraço, obrado a todos que lembraram do meu aniversário. E o seguinte, hoje também eu vou fazer, agora que fazer um agradecimento aqui, de problema pessoal. Hoje eu vou ao 17º casamento da Gretchen. Eu fui convidado aqui em São Bernardo. Aqui em São Bernardo. É a 17ª vez que ela vai se casar. O Fábio Júnior. Ela casou com um português. Um empresário português, e hoje é o casamento no civil, aqui em São Bernardo. E eu estarei lá. Obrigado. Tá bom, Pedro. Boa sorte para você. Torcedor, obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. Fim de papo. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.